Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. E hoje eu quero estar lendo um verso da palavra do Senhor. Um verso bastante conhecido, escrito ou falado por João Batista, profeta João Batista. É interessante observarmos que este verso, infelizmente, alguns não têm vivido. Onde é que está escrito, pastor? Abra junto comigo a tua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo. É escrito por João, capítulo de número 3, verso 30, que diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Antes, porém, vamos estar orando, porque tudo funciona bem quando se tem oração. Eterno Deus, bendito Pai, Senhor da glória, Deus que nos conhece, que nos sonda, te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados. E assim, Senhor, te pedir de que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria para falar não aquilo que nós queremos, mas aquilo a qual tu queres ou deseja falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, convém que ele cresça e eu diminua. Ele quem? Bom, na verdade está falando de Jesus. João Batista, aquele que viria na frente para abrir os caminhos, ou seja, preparar o caminho para que Jesus concluísse sua missão. E que missão seria essa? Missão de resgatar o mundo da escravidão do pecado. É interessante que essas palavras ecoam em muitos ministérios como digamos assim, um slogan. Porque há muitos que, em alguns momentos, querem ser mais do que deveriam ser. E não é que Deus não honre um homem ou a mulher. Não. Mas é que, acima de tudo, a gente precisa saber que tem muita gente querendo aparecer demais e fazendo com que Jesus cada vez desapareça. Quer seja com suas atitudes ditatoriais e, acima de tudo, também com situações que fogem do controle humano. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que Jesus é a essência de nossas vidas. Jesus é aquele que faz com que nós, se hoje sei de alguma coisa, é porque tenho aprendido na presença do Senhor. E isso não me faz ser maior nem menor que alguém. Mas, acima de tudo, estamos aqui para falar de Jesus, pregar sobre Jesus e trazer o entendimento daquilo que Cristo deseja falar com cada um de nós. Cristo é maior e nós somos menores. Coloca isso na tua cabeça. A Bíblia diz que a glória dele, ele não dá a outrem, ou seja, há muitos querendo ou se dizendo ser maior do que fulano, do que ciclano, do que beltrano, mas se esquece esses pobres mortais de que a gente é apenas alguém que está na terra para cumprir a missão de pregar o Evangelho, o ID do Senhor. Jesus, ele é a luz e a gente é apenas aqueles que está, andando pelo caminho, mas que necessitamos desta luz, a saber, Jesus. E quando a gente olha para esta palavra de João Batista e, acima de tudo, nos fazendo compreender, João Batista, ele tinha seguidores. João Batista, se vivesse nos dias de hoje, nem a oportunidade talvez teria nas igrejas. Porque hoje em dia a gente vive
uma época ou um período que todo mundo quer os holofotes, todo mundo quer as mídias, todo mundo quer seguidores, mas ninguém quer ficar no anonimato. Anonimato esse que João Batista pregou no meio do deserto. Hoje em dia, o povo quer pregar para multidões, mas não quer pregar no deserto. É forte essa palavra. Oh, glória! Mas a essência de João Batista, João não apenas proferiu que ele deve crescer e que eu tenho que diminuir, mas ele também falou como alguém que estava ali para preparar o caminho esse de renúncia. E quando eu vejo João Batista falar isso, eu vejo João Batista também dando a vida pelas palavras que ele pregava. João aproveitou cada oportunidade para exaltar a Jesus. Ele declarou ser indigno de desamarrar as sandálias dele. João 1:27. As palavras de João fluíam em direção a Jesus. Quando chegou o momento de seu ministério ceder espaço para o ministério de João, ou melhor, quando o ministério de João deu a oportunidade para que Jesus começasse agora a concluir sua missão, João se alegrou, se regozijou. E se fosse alguém nos dias de hoje, ficaria triste porque ia perder seguidores, ou quem sabe, ficaria triste porque perderia as agendas, mas João não tinha este problema. E o que é que tem acontecido com a geração de hoje em dia? É bem verdade de que não em sua totalidade, mas alguns querem a glória que é de Deus e querem para si. Oh, meu amado, oh, minha amada, Jesus amava tanto João Batista e, acima de tudo, ele amava profundamente e até proclamou que ninguém era maior do que ele. Mateus capítulo 11, verso 11. Essa afeição tinha suas raízes na compreensão de João sobre o seu papel no ministério de Jesus. Cada um tem o seu papel. Não tem esse negócio de eu sou maior do que fulano. Não. Eu sou apenas alguém que o Senhor achou por bem se utilizar da minha vida. Vamos deixar de demagogia, vamos deixar de soberba elevada, baixa a bola. Você está pensando que você é a última Coca-Cola do deserto? Meu amado, se a gente não prestar para servir, para nada mais prestaremos. Nós fomos chamados para servir a noiva do Cordeiro, servir a igreja. Servir como? Cada um vai servir de um jeito. Uns vão servir no louvor, outros servirão no serviço da obra, outros na palavra. Cada um foi chamado para determinada área. E não existe disputa, mas existe apenas e acima de tudo, união, para que a obra seja feita com excelência. Oh glória! Oh glória! Essa palavra falou muito forte comigo. João Batista foi um precursor, um indicador, e enquanto as discórdias sobre quem seria o maior persistiam, Lucas 22, do 24 ao 30, João compreendia a grandeza como humildade diante do Senhor. João não estava preocupado em ter seguidores. Não. João estava preocupado em cumprir a missão que fora determinado, pregar o arrependimento. Tanto é que João Batista, a pregação dele não era que nem as pregações de hoje em dia, que massageiam o ego do ser humano, enquanto muitas vezes alguém está indo pouco a pouco caminhando ao inferno. Porque muitos querem pregações que massageiam seu ego, mas não querem um confronto contra o pecado, ou confrontar o pecado. Mas quando eu olho para João Batista, eu percebo
Ele dizendo, olha, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. No momento em que os ministérios de João Batista e Jesus começaram a se entrelaçar, João compartilhou sua perspectiva sobre o crescimento do ministério de Jesus e a diminuição do seu próprio. Ou seja, João disse agora, meu ministério vai sair de cena e vai entrar o dele. Mas não havia briga, muito pelo contrário, um ministério servia ao outro. Ambos estavam realizando o batismo na zona rural da Judéia e, notavelmente, pessoas que já estavam familiarizadas com o ministério de João começaram a se unir ao ministério de Jesus. A atitude de João Batista diante dessa transição é esclarecedora e ele reconheceu que seu ministério era um presente celestial e não uma obra pessoal. João 3:27. Oh glória! João sempre esteve ciente de que a sua popularidade não se baseava em suas próprias ações, mas em Jesus. Ele compreendia que o ministério é concedido e retirado por Deus e não algo que alguém pode controlar. Ah, se os homens de hoje entendessem isso, né? Porque hoje em dia as pessoas deixam se levar para a cabeça a fama, o glamour. As pessoas, uma hora quando iniciaram, simples, humilde, mas depois que Deus começa a dar um pouco de, digamos assim, de graça, de unção a alguém, as pessoas já se acham o bambambam. Eu sei que não é uma palavra que talvez muitos não gostariam de ouvir, mas entenda uma coisa acima de tudo, com toda a minha humildade. Nunca queira ser muito além daquilo que Deus já tem determinado. Deus tem um limite para nos usar, para que a gente saia de cena e para que o nome dele apareça. Amém. Eu tenho certeza de que você aprendeu sobre isso hoje, como eu também. Olha, deixa eu confidenciar algo para você. Quando a gente fala de Jesus, a gente também aprende. Porque às vezes a gente mergulha para entender e compreender aquilo que Deus quer falar. Quer seja comigo e quer seja contigo. Porque antes de Deus falar com você, Ele fala comigo. Amém? Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Hoje, quem está completando mais uma primavera é o jovem Emerson Marques, daqui de Recife. Já foi ovelha nossa. Eu orei pela vida dele. Ele precisa muito de oração. E eu sei que no tempo oportuno, Deus o trará de volta. Tá bom? Então, meus parabéns a você que hoje completa mais uma primavera. E a todos vocês que completaram no decorrer dos dias, que os céus te abençoe em todas as áreas da tua vida. E em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Um cheiro no teu coração. E a todos os ouvintes da rádio, de cada rádio. Vou citar aqui algumas, mas talvez você saiba de outras que eu até nem saiba onde minha voz chega. Mas eu quero aqui estar mandando um abraço muito especial para todos os ouvintes da rádio 104 FM em Manhuaçu. Também para todos os ouvintes da rádio, Rede de Rádio Brasil Integrado, ali na direção do meu amigo, o irmão Henrique, tá certo? Também para todos os ouvintes da Rádio Adoração Profética. Que Deus abençoe. Ou melhor, Rádio Nova Adoração. Rádio Nova Adoração, na direção do meu amigo, presbítero Bruno Balbino. Tá bom? E em todos os lugares que se ouve minha voz e retransmite um Bíblia na mão, um cheiro no teu coração. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Ô glória!